todos aqueles que não sejam do teu agrado, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, é muito bom ter vocês aqui nesta. Vamos dizer assim, escola bíblica, né? No capítulo 17 de Atos, nós vamos aprender as lições que Paulo teve na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem ocorreu no capítulo 13. A segunda viagem ocorre a partir do capítulo 16. E no capítulo 17, Paulo chega a algumas cidades. E o que me impressiona na vida de Paulo, no capítulo 17, é a velocidade que ele prega o Evangelho nas localidades. Irmãos, pregar o Evangelho e criar isso como cultura não é fácil. E Paulo teve a habilidade de pregar em um curto espaço de tempo para toda a Europa. Paulo, ali no capítulo 17, ele chega na Europa que nós conhecemos hoje. Então, o primeiro pregador do Evangelho que chegou na Europa foi Paulo. O Evangelho chegou naquela região da Alemanha, Itália e aqueles países onde hoje é a Ucrânia, por exemplo. Chegou na Europa, na Ucrânia, por causa do apóstolo que nós estamos estudando. Consciente disso, eu queria que os irmãos tirassem algumas lições daquilo que nós vamos aprender na aula de hoje. Feliz também porque a irmã de Clélia está conosco e juntos vamos somar no conhecimento. Leia aí o versículo que eu falei. Paulo e Silas passaram pela cidade de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Deixa eu dar um espaço aqui. São 2 cidades pequenas, uma tem 80 quilômetros quadrados apenas, a outra tinha apenas 135 quilômetros quadrados e ambas pouco mais de 100 mil habitantes. Paulo chega e ensina automaticamente a palavra, porque existia uma cultura nas cidades do Zé Papiro que se alguém chegasse na sinagoga e fosse novato, fosse visitante e se apresentasse como conhecedor da lei ou das escrituras, ele era posto para ensinar, porque as pessoas tinham uma cultura na época de irem às sinagogas, principalmente todos os sábados, para aprenderem da lei, aprenderem da Bíblia, aprenderem do Antigo Testamento, principalmente se existissem mestres visitando a sinagoga. Como Paulo era mestre, outra vez que ele chegava na sinagoga, ele era colocado no púlpito para falar e ensinar toda a cultura que ele conhecia e sabia da lei. Mas a pergunta que eu ia fazer, como Paulo chegava assim em todos os lugares e já chegava logo direto correndo para a sinagoga e era assim, porque ele tinha esse... Eles tinham essa regra. Foi novato e é mestre, está visitando a gente quer ouvir. Se chegar um pastor, estou acostumado a pregar aqui, chega um pastor novo aqui, visitando a gente tem vontade de ouvir, não? Tem isso. Tem. Então as pessoas têm essa cultura. É novato, é mestre, conhece a palavra, como eu fiquei pensando? No 3. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que, depois de morrer, tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Não? Veja que Lucas aí, escrevendo Atos, fez a questão de dizer que a mensagem do Evangelho estava atingindo toda a sociedade. Todo mundo, independente do nível social. Aí ele diz, Paulo e Silas conseguiram convencer. A gente sabe que na verdade foi o Espírito Santo que através deles convencia as pessoas a aceitarem Jesus.
Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os ladrões das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Irmãos, estejam preparados. Quando estava estudando isso aqui, eu me veio o ensinamento. Quando nós começarmos a construir o templo, vai se levantar preso, vai se levantar pancada, vai se levantar situações adversas. Mas, consciente do que vai acontecer, fica bem, mantenha a sua alma em paz. Porque é uma forma de Satanás se levantar. Por exemplo, aqui, os dois homens de Deus começaram a se destacar e gerou inveja. Aqui, nessa localidade, nunca foi construído um templo na proporção que vai ter. Vai gerar inveja ou não vai? Vai gerar do lado. Tá, o pastor falou isso, o pastor fez aquilo, a irmã disse isso, a irmã falou aquilo. Então vocês já sabem. Se acontecer, é coisa do capeta, tem que atualizar. 6. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. Oi, irmão. Até eu peguei um dia sobre essa mensagem desse texto. E na Septuaginta, que é uma tradução mais original, aí o texto diz: os perturbadores chegaram até aqui. Classificaram homens como Paulo e Silas como perturbadores. Que tipo de perturbação Paulo e Silas faziam? Anunciavam o evangelho, curavam os enfermos, libertavam os demoniados. E os invejosos classificaram eles como perturbadores. Se classificaram eles, podem classificar eles. Ok? Então, independente do que classifique você, se você é um perturbador, porque você prega o evangelho, porque você ora por pessoas, porque você anuncia Jesus nessa comunidade, deixe o pessoal lhe titular do que quiser. O importante é que você faça a vontade de Deus. Ele era considerado um perturbador porque o ensinamento que tinha na sinagoga era o ensinamento da lei. E ele veio ensinando que Cristo... Exatamente. Ele ensinando Cristo, né? Ele ensinando a ressurreição. Anunciando a nova aliança. É isso. Aí com isso tornava um povo desse cara passando. Porque na verdade as pessoas criam, os líderes da lei criam. Você sabe que os líderes da lei, eles têm um salário do governo absurdo. Sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, tinham um salário do governo absurdo. Então, quando eles viam dois homens se levantarem e ensinarem uma nova visão com relação à lei, por exemplo, eles pregavam sobre a circuncisão. Paulo vinha dizendo: não é preciso circuncidar. Eles pregavam sobre guardar o sábado. Paulo vinha dizendo: isso aí, o importante é fazer a vontade de Deus, não guardar o sábado em si. Então Paulo vinha na contramão. O que era que os escribas, sacerdotes, doutores da lei pensavam? Se esse pessoal, com essas curas e milagres, e da forma que eles ensinam, conseguir convencer o povo que a lei não tem mais importância, a gente perde a mamata. A gente perde a mamata. O governo de Roma vai dizer: qual autoridade você tinha aí? Vamos ser descartados. E a lei do cristianismo é quem vai predominar aqui. Então vamos matar, vamos perseguir, vamos aluguear, vamos prender, vamos açoitar. E por incrível que pareça, irmão, eu penso que por pregar o evangelho vai chegar um dia que as pessoas vão me perseguir por causa disso. A questão é se eu estou preparado com as plataformas para levar ela a Aqui no nosso país, eu acredito que seja difícil por isso. Você vai ficar mais isolado, né? E quem era esse Jasão que foi procurar Paulo e Silas? Era ele morava junto da sinagoga e era responsável pela sinagoga. E se converteu ao evangelho. Aí pensaram que Paulo e Silas estavam na casa dele. Depois de pegar Paulo e Silas, não encontrar não, nós vamos levar o dono da casa. Na verdade, a intenção desses líderes era causar medo para que as pessoas não fossem mais à sinagoga de Paulo. Então, o que eles não conseguiram fazer, né?
Porque quando nós estamos fazendo uma missão, uma unção de Deus na vida, pode até perseguir e fazer o que quiser, mas a obra vai continuar. Se não por mim, pelo Senhor. Se não pelo Senhor, por ele, por ela, mas continua. Mas eles perseguiam também por razão que ele mesmo cria no que eles falavam, né? Sim. Eles tinham convicção daquilo que eles estavam falando, eles viviam pela lei, porque ninguém via seguindo. Mas uma das colunas que eles tinham medo é exatamente isso, perder a mamata. Certo. E Jazão os hospedou na casa dele. Eles, então, desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jazão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Irmãos, duas lições aqui. Os irmãos de Bereia ficaram marcados pelo seguinte: eles nunca iam para a igreja sem a Bíblia. Eles nunca iam ouvir Paulo para não ver na Bíblia que se o que Paulo estava dizendo continha na Bíblia. Se o que Paulo dizia era igual ao que estava escrito. Então, os irmãos bereanos ficaram conhecidos por muito tempo pelo nível de conhecimento que eles tiveram. Porque eles sempre estavam com a Bíblia aberta enquanto o pastor Paulo pregava. Eles tinham muito interesse, né? Eles tinham interesse. Estudavam as escrituras. Sabe o que é que Paulo fazia? O que é que os irmãos bereanos faziam enquanto Paulo pregava? Eles escreviam. Imagina a dificuldade da época de escrever. E eles perguntavam. Diz alguns historiadores, isso aí a gente pode afirmar, que um modelo de escola bíblica, não exatamente como a gente conhece, mas se juntar para estudar a Bíblia, começou com os bereanos. E depois do que Paulo ensinava, eles marcavam um outro dia, para nas casas, em volta assim, estudarem o que Paulo tinha falado. 2 dias antes, 3 dias antes. Tá bom? Eles conferiam na igreja. E em casa eles se reuniram. Vamos saborear aquilo que Paulo pregou. Mas você registrou aí onde foi a Adão, para isso que ele falou? Registrei, está tudo aqui anotado, vamos estudar. Vamos. E eles começaram a se juntar para ele. E eles ficaram expertos no conhecimento. A segunda característica que eu aprendo aqui é que quando Paulo e Silas começam a pregar e tem o mesmo sucesso, o que acontece? Os invejosos começam. E invejosos aparecer de novo. Se é uma coisa que persegue, crente é invejoso. É caluniador. Aí você pode dizer, mas quando eu não era crente, não tinha nada disso. Ok, você não tinha brilho, você não fazia diferença, você não se destacava, por isso que ninguém mexia em você. Mas a partir do momento que você conhece Jesus, que é purificado pelo sangue dele, você começa a entender da Bíblia e falar da Bíblia, aí os invejosos dizem, olha, ela agora é pastora, ele agora é pastor, olha, é um pregador. E começa a perceber, isso é normal. Só uma observação. Igual o irmão Luiz e a irmã Fátima que estão conversando agora. Quando o pastor fala em Bíblia, naquela época ele está falando do Velho Testamento. Velho Testamento. Que as pessoas conheciam como Torá, ou o livro da lei. O Novo Testamento ainda não existia. O que existia era o ensinamento de boca a boca. Ou seja, Paulo começava lá de Gênesis até chegar à morte de Jesus. Ele mostrava na Bíblia que Jesus Cristo era o Messias, porque o
tudo que tinha no Antigo Testamento apontava para ele. Então, assim, eles iam estudar se aquilo que Paulo dizia a respeito do Messias realmente estava lá. Alguém de vocês tem pergunta já? Eu estou seco por pergunta. Vocês. Minha mãe, pergunta. João, irmã Fátima, João Ulisses, José Pedro, irmã Vitória, irmã Maria, Tia, Vitória, meu. O quarto, o 14. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. A perseguição era tanto que Paulo começou a andar com segurança. Né? Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Todos os dias, Paulo pregava na igreja, ok? Nas praças. Na praça. Aí, sabe o que a história diz? Paulo acordava, irmãos, vamos desenhar aqui uma situação. Aí, normalmente, aquele pessoal, 8 horas da noite, no máximo, era tarde isso, mas 6, 7 horas da noite estava dormindo. Normalmente era assim. É. Mas Paulo, nesse tempo, já usava o que a gente conhece hoje como candeeiro, mas não era um candeeiro que a gente conhece, mas era uma luminária, vamos dizer assim. Mas 6 horas estava dormindo. Paulo orava para fazer todo o esquema, ele em média acordava 3 horas da manhã. A gente conhece a história de homens da Bíblia, homens da igreja, da história da igreja, que oravam 8 horas, 12 horas por dia. Eu acredito na Bíblia, Paulo não orava menos de 2, 3 horas. Mas a história diz que, segundo a conjuntura dos fatos, Paulo orava, se preparava, e pela manhã, quando a Bíblia diz pela manhã, é 7 horas da manhã, já estava na casa para ele. A cada 15 dias, todos os dias. Que coisa. Assim. Pergunta. Aqui diz judeus e os não-judeus convertidos ao judaísmo. Não-judeus poderiam? As pessoas que não eram judia de nascimento se converter ao judaísmo? Não? Como é que acontecia isso? A partir do momento, tinha uns que se convertiam ao judaísmo, mas não queriam a circuncisão. Outros circuncidavam. E para você ser um judeu, você por não ter nascido na Judéia, em Israel, você ter ser classificado como judeu, você precisava guardar o sábado, você precisava conhecer a lei, que são os 5 livros do Pentateuco, você precisava ter a cultura que o judeu tem. Qual é a cultura que o judeu tem? O judeu não come carne de porco, o judeu não come nenhum animal que ele classifique como imundo. Então, se uma pessoa que não é, eu quero me tornar um judeu, e eu não sou judeu, mas eu quero me tornar. Você não rumina, né? Os animais que não ruminam. Os animais que não ruminam. Então eu teria que me circuncidar, mas tinha alguns que se tornavam judeu, mas não queriam circuncidar. Eu teria que deixar de comer carne de porco. Eu teria que deixar de comer carne desses animais que ruminam e teria que guardar o sábado e conhecer tudo que está escrito de Gênesis a Deuteronômio. Entendeu? A história diz que para eu me tornar um judeu, eles davam um prazo de preparação. Vamos chutar aí, 6 meses. Aí eu ia me preparar, ia me circuncidar, ia
me adequar aos costumes judaicos. E para ser aprovado como um judeu, eu ia passar por um teste. Ou seja, um doutor da lei ia sentar comigo e me interrogar sobre os 5 livros do Pentateuco. Se eu respondesse à altura, eu era um judeu encaixado lá no judaísmo, na família judaica. 18. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Irmãos, um segredo aqui. Vocês sabem por que a reunião da cidade foi na Câmara Municipal? Podia ser na sinagoga? Podia ser no Palácio do Governo? Por que foi na Câmara de Vereadores? A história diz que eles fizeram questão da reunião ser lá, porque eles acreditavam que Paulo vinha trazendo uma visão política contra Roma. E como eles entendiam que era uma questão política, eles levaram a reunião para a Câmara de Vereadores. Aí, aqui, parte a dedução. Isso é uma dedução, isso não é uma afirmação. Vamos deduzir que eles vão dizer assim: vamos levar para a Câmara e vamos fazer um barulho lá, para que haja uma votação, para que gente como Paulo e Silas não venham pregar, anunciar ou proclamar uma nova visão para a nossa cidade. Por quê? Porque eles temiam que se levantasse uma nova cultura contra Roma. E essa nova cultura contra Roma, se levantasse, aí Roma viria contra o povo da cidade de Atenas. Então, irmãos que não sabem, a cidade de Atenas foi a cidade que houve os grandes historiadores que nós conhecemos, como Sócrates e outros 2 historiadores que eu não estou lembrando o nome agora. E quem eram esses professores epicureus? Versículo 18. Não vou ler aqui para eu recordar. Alguns professores epicureus e alguns estoicos. Epicureus era um filósofo que existia naquela época, em que vários doutores da lei, filósofo, mestres, seguiam ele. Então eles se achavam muito cultos e entendidos de vários assuntos. Atenas era a capital do conhecimento naquela época. Paulo era doutor baseado na doutrina do conhecimento de Gamaliel. Gamaliel era um mestre que tinha uma escola para ensinar a lei. Epicureus era um doutor. Era um doutor que tinha um grupo de discípulos, mas que ensinava não a lei, mas a filosofia. Esse outro grupo de pessoas que a senhora citou aí, era um outro grupo de pessoas que tinham outro líder, um outro mestre. Como era o nome desse outro grupo? Esse outro grupo era o estoicos. E ele seguiu a doutrina deste mestre. Entendeu? Esse outro grupo, eles buscavam mais, a felicidade através do conhecimento, da sabedoria, os princípios criados por uma sabedoria humana. Os filósofos da época de Atenas, eles gostavam muito da cultura da meditação. E não já pesquisaram sobre isso? Tem gente que diz: não, se eu praticar meditação,
eu vou ficar curado da ansiedade, eu vou ficar curado. Você sabe o que é cultura da meditação? Não. Ele se tranquilo em um espaço extremamente silencioso, em uma posição, eu não vou conseguir fazer muito, principalmente agora. Tem como fazer? Se você tá aqui fizer, eu nunca mais levanto. Pesquisa aí uma imagem de posição de meditação. Existe mais- É mais ou menos. Exatamente. É mais ou menos assim. Eles ficam assim. Mais ou menos diferente. Mais ou menos assim. Mas procura aí uma imagem de meditação. Eles ficavam assim por horas. Um doutor chegava assim, olha, Josefa, você está precisando de meditação. Nós temos aqui um espaço onde você vai vir ficar 5 horas meditando. Naquela posição, naquela forma. Você ficava com grave problema de coluna. Vamos ver se qualquer uma. Essa é outra forma, aí é braço pra cima. É. Imagina. Aí tem várias formas. Tem esse tipo aqui. Dependendo do que o doutor identificasse em você, ele indicar qual a sua posição para você ficar meditando. Porque Atena era uma cidade onde existia muito filósofo. Filósofo é aquele povo que estuda tanto religião como, de modo geral, a sociedade. Como, por que eu posso ser feliz ou infeliz? Por que eu estou triste ou alegre? Por que eu sou deprimido? Por que eu sou ansioso? A filosofia abrange tudo isso. A filosofia é a doutrina, ou a cultura, ou a ciência, que tem resposta para tudo. Ou seja, eles acham, né? Eles acham que tem resposta para tudo. Então, só você acompanhar um filósofo, o filósofo mais famoso do Brasil, o doutor Portela. É o filósofo mais famoso. Portela. Ele é o filósofo mais famoso do Brasil. O que você perguntar, ele responde. O camarada é mais. Essa Também tem outro cultura. muito conhecido, né? Que ele, além de filósofo, é psicólogo, que é o Augusto Cury, Augusto Cury. que é cristão. Esse é cristão. A filosofia é uma cultura implantada desde esse tempo Desde antes de de Paulo. Cristo, né? Sim, mas ela se evoluiu a partir daí com mais impulso. Prossiga aí, Matéria. Foi o de 22. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele é ele mesmo que dá a todos respiração e tudo mais. E um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficaria lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nós nos movemos e existimos. E alguns dos poetas, e vocês disseram, nós também somos filhos dele. E, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta sua ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares,
se arrependam dos seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Por isso, viu um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quantos ressuscitou esse homem. Deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Vamos repita aí, por favor, versículo por versículo, para a gente explicar cada um. Então Paulo ficou de pé diante deles, 22. Isso. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram a seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Ok. Irmãos, uma pergunta fácil para vocês responderem. Por que Paulo achou de usar como referência o altar ao Deus desconhecido? Será que aquele altar ao Deus desconhecido realmente era porque os atenienses pensavam assim: vamos fazer esse altar porque um Deus que não tenha nome, esse altar aqui vai servir para ele? Eles pensavam dessa forma, né? Eles pensavam dessa forma. Muito bem, pensavam sim. Diz a história que Atenas tem um espaço mais ou menos do tamanho de 2 campos de futebol, que eram cercados de altares. Perceba que eles gostavam muito de estudar a ciência. Eles gostavam muito de pesquisar. Então eles fizeram um catálogo do nome de todos os santos, as imagens que tinha na época. E para cada um fizeram um altar. Aí Paulo chega e vê um altar que tem lá escrito: este altar é consagrado ao Deus desconhecido. Mas na verdade a gente sabe que o argumento que Paulo usou foi só uma brecha para ele ministrar o evangelho aos irmãos, ao povo ateniense. Paulo não usou aquele altar como referência porque ele queria usar. Tinha tanto altar que o texto diz que Paulo ficou irritado. Para onde ele olhava naquela região, tinha um altar, um altar, um altar, um altar, um altar, um altar, um altar. Caramba, o que é isso? Aí ele pega um altar que tem escrito lá, o Deus desconhecido. Eu vou usar isso aqui como argumento para pregar o evangelho. Aí ele começa a pregar. Aí, conseguiu. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Ok. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. Ok. Perceba que ele começa a entrar na ciência. Como os atenienses gostavam de ter ciência, eles começam a entrar na ciência. Esse Deus que eu estou pregando é um Deus que fez os céus e a terra. Esse é um Deus que não habita em templos feitos por mão de homem. Ou seja, Paulo não está. Aí tem gente que diz: que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Paulo não disse isso para gerar uma crítica à estrutura dos templos. Não. Paulo disse isso para gerar uma curiosidade na mente dos atenienses. Por quê? Porque todos os, aspas, deuses que tinham um altar ali, na época, em algum tempo, eles tinham existido. Todos aqueles deuses que tinham um altar ali, em algum tempo da história do mundo, tinham existido. Certo? Mas tinha um bocado que tinha existido. Aí ele prega que há um Deus que criou o céu e a terra. Aí pense com a mente dos atenienses: caramba,
Esse cara sabe quem fez os céus e a terra. E ele não habita. Mas se já havia esses deuses que eles adoravam antes de Cristo, aí depois Cristo vem e faz o céu e a terra, Não, como ele está que já dizendo que o existiam esses Deus, outros deuses antes? ele está dizendo que Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que sempre existiu. Deus sempre existiu, Maurício. Ele está falando do capítulo 1 do versículo 1 do livro de Gênesis. Porque Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Lá no capítulo 1 do versículo 1 de Gênesis, ele está falando que Deus criou os céus e a terra. Ele era um Deus que não habitava em lugares feitos por mão de homem. Todavia, porém, Jesus é Deus. Mas isso aí é um tema que a gente vai frisar. Então, amados, Não entendi direito. não entendeu? Não, a pergunta dele, ele fez lá, eu não entendi direito com a resposta que o senhor deu. Ele falou que o As camarada estátuas existiam era antes antes de de Cristo, antes. mas ela não existia antes de Cristo. Existia. Existia já Sempre antes de existiu. Cristo. Sim, Pelo antes que eu de entendi, Cristo. já existia outros deuses Antes antes de de Cristo Cristo. tinha terra. Sim, realmente. Mas o que Paulo está falando aí, foi pregando de um Deus que fez os céus e a terra. Ele estava falando de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está falando disso. Aí, os atenienses ficaram curiosos. Por quê? Porque, como eles gostavam de estudar, caramba, Deus que fez os céus e a terra, que nunca existiu, nunca habitou num templo feito por mão de homem, a gente quer saber. O que é que tem de novo que esse camarada vai dizer para a gente aqui? A gente está curioso, a gente quer estudar isso. Aí ele prossegue pregando. Mas não habita em tempo feito por um de homem. E o tempo que Moisés fez para a presença de Deus lá? Mas era a presença, não era ele. Era a Certo. presença. Boa pergunta, irmão. Simbolizava, né? Bom, isso. Boa pergunta. Quando, até antes de Jesus vir, a presença de Deus habitava no templo, no lugar santo e santo. Quando Jesus vem, o lugar santíssimo vai se transformar, não o templo, não essa estrutura, mas o meu coração a partir do momento que eu aceito Jesus. Por isso que Jesus disse, e meu Pai o amará, e nós viemos para ele, para nós, e faremos dele nós. Por isso ele não habitava mais em tempo Exatamente. feito por um de homem. Mas habitava no Na mundo. verdade, ele nunca habitou, né? O que habitava era a presença simbólica dele, A presença da glória de Deus. a glória de Deus. Porque era aquela arca que simbolizava a presença de Deus. Mas ele sempre esteve lá. Agora, o pastor, seria bom. O grande charme do Evangelho, se é que a gente pode falar assim, é que a partir do momento que eu aceito Jesus, ele vem morar em mim. É o privilégio mais fenomenal que o ser humano pode ter. Eu, um pecador, uma pessoa errada, quando eu aceito Jesus, eu dou meu coração para ele, Deus diz, eu vou fazer uma coisa importante, eu vou me transportar para o coração do Luiz, da Fátima, do Benilson, da Terra, do Montes. Eu vou morar ali. Essa é a chave do Evangelho. Para nós que habitamos nessa terra. E para nós que também vamos habitar no céu, é ver Jesus literalmente, como diz a Bíblia, como ele, morar com ele, habitar com ele, viver com ele. Sim, o que eu queria dizer era que você explicasse melhor para que o irmão Ulisses, a irmã Fátima, entendesse, porque, como ele ali frisou, né? Mas Jesus veio depois. E Jesus é Deus igual ao Pai. E ele sempre existiu também. Dá para o senhor. Um compacto. Um compacto. Jesus é Deus igual ao Pai, a Trindade sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a partir do momento que o homem peca, Adão peca, aí Deus diz, o homem pecou, eu preciso investir num plano para que o homem seja restaurado. Aí
Jesus se apresenta e diz, Pai, eu morro para salvar ele dos pecados dele. No caso, depois da queda de Adão, todo filho de Adão nasce em pecado. Jesus se apresenta para vir e morrer. Aí Jesus vem através do ventre de Maria, ele nasce, cresce, morre, e morre na cruz, vai para o sepulcro e ressuscita. E a partir dali, todos aqueles que creem no Evangelho que Jesus ensinou, é salvo. Da forma mais compacta que eu posso explicar em curto tempo é isso. Agora Jesus é Deus da mesma. Ele é mesmo Deus da mesma matéria, vamos dizer assim. Tem os mesmos atributos que o Espírito tem e que o Deus Todo-Poderoso tem também. Mas quando ele morreu, fala que ele subiu para do lado de Deus. Isso. Sentado à destra. Na verdade, ele estava sentado à destra de Deus. A diferença é que depois que ele veio e morreu, Deus chega e diz, eu dou todo o poder no céu e na terra. Aí, Jesus, ele fica, depois da sua morte, com a autoridade dada por Deus a ele. E ele pega dessa autoridade para a igreja. Então, literalmente, nós temos a mesma autoridade que Jesus teve. Porque depois que Jesus venceu a morte, Deus deu a ele todo o poder e ele repassou para a igreja. Cabe a gente que não dá. Então, é um Deus ou três deuses? Não. São três pessoas e uma só divindade. Aí você talvez estivesse confuso. Eu sempre dou um exemplo para vocês entenderem. Quem na casa de vocês teve radiola? Teve, né? Rádio, fita e disco. São três funções em uma só Peça. peça. E nós também somos três corpos. Nós somos triuno também. O dia é triuno, manhã, tarde e noite. Três tem um bocado de coisa aí que é feliz. Prossiga, irmão. 25. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Veja o que é que Paulo quis dizer aí. Deus é tão poderoso que ele já sabia antes de criar quem ia habitar na África, na Ásia, na Europa. Em todos os lugares Deus já sabia. E quanto tempo eles ficariam lá. Então Paulo está demonstrando a grandeza, a magnitude desse Deus que ele está pregando, que ele intitula o Deus desconhecido. Nessa parte, diz assim, pastor, e essa parte que diz assim, e de um só homem ele criou todas as raças. Qual seria esse Adão? É interessante que a gente vê aqui nesse versículo que todos os nossos dias estão contados. Tem um salmo que diz, né? É um salmo, né? Salmo 90. E que todos os nossos dias estão contados. Então tem alguns que abreviam seus dias, né? Você sabia que tem pessoas que abreviam seus dias? Ele poderia viver mais, mas por causa da vida que ele leva, ele abrevia seus dias. Por exemplo, se eu não tomo água, eu vou ter um problema grave ao rins. Vou morrer mais cedo do que se eu tomasse água. Então estou abreviando os meus. Irmãos, aí vocês percebem, a pregação de Paulo ela não é profunda, é uma pregação simples. E os atenienses se convertem. O que significa isso? Que você não precisa pregar com todo o conhecimento, com toda a capacidade, com toda a sua enxoval de pregação. Não.
você prega o simples que o Espírito Santo toca nos corações. Pastor, mas o Senhor é fácil, o Senhor nascer para fazer isso. Mas a pregação de Paulo era assim, não. Paulo, ele estava mostrando o Cristo. Paulo, ele estava mostrando o Cristo e mostrando na lei que realmente ele era o Cristo. Mas essa Ele tinha muito conhecimento. essa pregação aí é simples. Essa aí. Essa pregação aí é simples. É porque ele diz, olha, eu estou mostrando para vocês quem é o Deus. Eu estou Está escrito que você também não está entendendo. Quer dizer, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que fez o homem, todas as massas de um homem só. É uma pregação simples, né? Irmãos, tem alguma pergunta? Ô, José, pergunte. Irmão Fátima. Irmão Luiz. Já perguntou. Irmão Cícero. Olha, tem algo. Ele fala aqui, né? E também não precisa que façam nada por eles. Tem um salmo na Bíblia que eu acho bem interessante, que é o Salmo 15. É o 15, né? 115. É 115, né? Que diz assim, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. O que Paulo está dizendo que, olha, o meu Deus, o Deus que eu estou apresentando a vocês, esse Deus que fez todas as coisas, ele não precisa que vocês carreguem ele para canto nenhum. Ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas. Enquanto aquelas estátuas que eles adoravam, elas não faziam nada. Não via, não ouvia, não falava, não se movimentavam. E eles a adoravam. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Vamos entender esse versículo. Paulo está dizendo que Deus fez também. Fez tudo isso que ele falou acima, né? Deus fez tudo isso. O que foi tudo isso que ele está dizendo? Deus fez o homem, através do homem, ele encheu a humanidade, ele encheu o mundo. Ele sabe quanto tempo cada um vai passar em cada região do mundo. Deus fez tudo isso. Mas, repita o versículo. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo. Ele fez isso, mas isso que ele estava falando aí, ele estava também falando sobre o envio de Jesus. Deus enviou Jesus, depois que Adão pecou, para que todos pudessem procurá-lo. Certo? Até aí a gente entendeu. Prossiga. E talvez encontrá-lo. E talvez encontrá-lo. Como assim? Você estava querendo que o mundo, as pessoas o procurassem. Por que Paulo disse que talvez encontrá-lo? Se a Bíblia diz que quem procura, Deus acha. Como assim, irmão Tício? Sabe não? Porque como aquele povo era cego espiritualmente, tem outra versão que diz assim, tateando. Então, como o cego anda? O cego anda o quê? Tateando. Então assim, se vocês buscá-lo, procurá-lo, tateando como um cego, vocês vão encontrá-lo. Se vocês abrirem a visão espiritual. Sim, mas a pergunta foi, porque Paulo diz ali, mas Deus quis que esse povo procurasse e talvez encontrasse. Se a Bíblia diz que quem procurar Deus acha. Porque no contexto original, muita gente procura a Deus, mas não quer encontrar. Como assim? Ele quer procurar Deus do meu jeito, da minha forma, na minha hora, como eu acho. Tem gente que procura Deus na macumba, não vai achar. Tem gente que procura Deus em outros meios, não vai encontrar. Como é que o ser humano pode encontrar Deus numa vitória? Através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. É você. Orando, jejuando, ainda falar. Amém. Entenderam, irmãos? Não adianta eu ir por outro meio para procurar Jesus. Não, eu tenho a minha forma de procurar Jesus, você tem a sua. Não existe isso.
Só existe um caminho, não existe os caminhos. Não é, irmãos, graças a Deus, vocês estão aqui, está vivendo o chamado, vocês estão salvos. Não. Não é vivendo o chamado que vai levar vocês para o céu. É Jesus que nós pregamos. Se outra igreja cega pregar Jesus e você seguir o ensinamento, você vai chegar no céu do mesmo jeito. Através de Jesus. O caminho é Jesus, a porta é Jesus, a saída é Jesus, a luz é Jesus, o pão é Jesus, a água é Jesus. Jesus. Agora, se acrescentar alguma coisa a mais, aí deixa de ser um caminho. Que coisa a mais? Tipo, eu preciso de um dia além de Jesus para ser salvo. Isso é algo a mais. Eu preciso de um véu para ser salvo. Isso é algo a mais. Eu preciso de um santo para ser salvo. É outra coisa a mais. Como tem gente que diz que Pedro é quem abre as portas. Porta do céu. Tem a chave. Pedro já está dentro. Quando cai uma chuvada dessa aí, tem que dizer, olha, São Pedro abriu a porta do céu. Pedro já está dentro. Ele está na porta não. Isso é cultura, é aquela coisa que vem lá de trás. São Pedro é que guarda a chave do céu. Essas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? É coisas inventadas, criadas pelos homens que passam de geração em geração. E, por incrível que pareça, as pessoas ficam tão habituadas que creem mais nisso do que na palavra de Deus. Era o que estava acontecendo lá nessa cidade. Eles estavam crendo em outros deuses e não estavam crendo no Deus verdadeiro, que era Cristo, que Paulo chegou pregando para eles. Mas uns creram, né, procuraram observar e viram que realmente era verdade e aceitaram. Os verianos. De doidos, né? Porque, como alguém disse, nele vivemos, nós nos movemos e existimos. E alguns dos poetas, e vocês disseram, nós também somos filhos dele. Olha, perceba, irmão, esse versículo fecha muito lindo esse capítulo. Nele vivemos. Nos movemos Nos movemos e existimos. E alguns dos poetas, 3 características de quem está em Cristo. Ele se move por Cristo, ele vive por Cristo e ele existe em Cristo. É impossível você viver, se mover em Cristo, se você não existir em Cristo. Ou seja, a partir do momento que eu conheço Jesus, ele passa a morar em mim. E a raiz da minha existência passa a ser Cristo. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A sua plenitude de cristão, ela passa a ter uma qualidade superior a partir do momento que você entende isso. Eu vivo, eu me movo e eu existo em Cristo. Paulo existia em Cristo, por quê? Porque tudo que ele fazia, ele primeiro queria entender se era a vontade de Deus. Se a vontade de Deus se movia naquela direção. Mas isso existe, pastor, que existe. Você vai estudar exatamente há 4 capítulos atrás, há 2 capítulos atrás, que Paulo estava querendo, um capítulo atrás, Paulo estava querendo ir para uma região e o Espírito impediu que ele pregasse. E se revelou a Paulo dizendo, atravesse a Macedônia e nos ajude. Paulo estava querendo uma direção, mas o Espírito no qual ele existia, ele se movia, ele disse, não, você vai para a Macedônia, vai socorrer lá, vai para a Europa. Aí Paulo não só existia e se movia, mas também existia, não, vivia. vivia. Paulo vivia Cristo. O que é viver Cristo? Quando ele diz, não vivo mais eu, mas ele também diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, não tem coisa mais importante do que eu viver para Cristo. Viver para Cristo é você ter a capacidade de dizer, irmãos, infelizmente eu estava pensando em tomar essa decisão sobre a minha vida, mas eu não vou tomar antes de perguntar a Cristo. Eu não vou viajar antes de perguntar a Cristo. Eu não vou me posicionar antes de perguntar a Cristo. Eu não vou dar um passo sem que Cristo me direcione. Agora, para eu ter essa orientação de Cristo, eu preciso oração, leitura da palavra,
e uma proximidade com Deus que me faça perceber quando Ele fala comigo. Vá, fique, volte, venha, pare, fique calado. Tudo isso. Isso dá uma pregação absurda. Isso é que é difícil, é conhecer quando Deus manda a gente fazer e não voltar. E às vezes a gente pede e não percebe quando Deus fala. Irmão Anilson, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu conversar muito com o Senhor, daqui a 10 anos, se eu ouvir a sua voz, eu vou saber que eu vou. Sim. Então, para mim, isso é um conceito meu. Se eu falar muito com Deus, eu não consigo ouvir. Porque na maioria das vezes nós falamos muito e não escutamos. Porque a oração tem a parte que nós falamos, mas tem a parte que nós nos calamos para que Deus possa falar. Mas a gente chega na oração aí e diz, Senhor, eu preciso de oração. Eu agradeço por isso, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem vezes, Eu queria Deus falasse. eu até dei uma pausa naquela oração da madrugada, por exações da minha saúde. Mas tem vezes que eu não oro. Que eu vou para o escritório e não oro. O Senhor, eu ouvi o Senhor. Eu me envolvo lá em cima do meu, bem assim, eu fico lá. 1, 2, 3 horas. Ouvindo o louvor, até o céu se abrir para mim. Naquele período, dá preguiça, dá vontade de dormir, cansa. Mas eu fiz um propósito, eu quero ficar aqui. Então, tem uma hora que o céu se abre. Se eu perceber, eu começo a chorar, começo a ouvir, começo a louvar, e o dia começa. Então, esse esforço que a gente não tem. A gente vai, mas quando bate o primeiro cochilo, eita, poxa, eu vou aproveitar e vou dormir. Eita, poxa, eu estou cansado para orar. É difícil, cara. Não é tão fácil, não. E agora é que a gente precisa meter o propósito desse negócio, porque senão Deus não vai levantar a pessoa que não soma. Eu li uma vez que um pastor, ele relata no livro dele, que ele conheceu um irmão que ele era empresário. Esse irmão já morreu. Ele disse que esse homem nunca durante a vida dele tinha perdido dinheiro. Ele nunca fez um negócio para não dar certo. Qual era o segredo dele? Se alguém chegasse oferecendo uma oportunidade de negócio para ele dizia, agora eu não posso. Primeiro eu tenho que falar com o meu Senhor. Aí depois que ele me responder, aí eu faço o negócio ou não. Ele se trancava e só saía quando ele tinha uma resposta. Quando ele sentia paz no coração dele, Deus dizendo faça ou não, aí ele ia lá e fechava o negócio. Ele disse que nunca perdeu, investiu dinheiro para não ter resultado. Então, o nosso problema é que nós não temos a paciência de esperar a resposta de Deus. A gente não se preocupa em dizer assim, olha, eu hoje vou tirar o dia para adorar, para agradecer, para ficar só com Deus. Eu não quero saber de comida, eu não quero saber de filho, eu não quero saber de nada. Ficar só com Deus. E o filho faz o quê? Está na escola, aproveita o tempo que o filho está na escola e fica com Deus. A gente não faz isso. Eu não estou falando só, estou falando de mim. Muitas vezes eu passo 1 hora de joelho agradecendo, me pedindo pelas pessoas e depois eu vou fazer minhas coisas. E aí? E cadê o tempo de Deus falar? Cadê que eu não fiquei lá esperando, caladinha, quietinha, Mas assim, eu também não gostei de que seja assim. que seja assim como? Assim, quer dizer que eu vou ficar 1 hora de joelho, aí eu tenho que ficar até esperar Deus falar. É. Se eu Vai quero uma fazer resposta, seus pedidos e esperar pela resposta. É aquela coisa, mano. quer dizer, e se eu fizer agora, né? Deus, Porque eu tenho, esse pastor é mais atual, é o Josué Brandão. Ele disse que um pastor amigo dele, ele é de Feira de Santana, um pastor amigo dele que é de Salvador, estava com uma igreja e denunciaram a igreja dele e botaram na justiça. E o advogado disse, olha, infelizmente a causa é perdida, não tem como o juiz dar causa dele para você. Aí ele foi para, faltavam 3 dias para ser a audiência. Ele foi para a casa de Josué, chegou lá no escritório dele e disse, olha, eu vim orar. Aí disse, fica à vontade. Disse que ele se desceu de manhã, na hora que ele chegou, ele foi para o escritório. Ele só saiu de lá depois que a mulher ligou dizendo que a causa estava ganha. E o juiz não ganha de causa. Aí ele ia lá, porque a porta estava lá, com a cara no copo.
de joelho, deitado, sentado, mas ele estava lá. Só sai daqui depois que a causa for ganha. Aí a mulher liga ou não se atende. Olha, diga para ele que pare de orar que já ganhamos a causa. Então, mas a gente faz isso? Nós não fazemos isso. O cara passou 3 dias sem comer, sem beber, sem nada lá, com a cara no pó. É muita coisa. Mas não é. Por que os outros podem, conseguem, nós não conseguimos? É determinação. Agora a gente vai conseguir com 3 dias logo? Claro que não. Mas tem o Luiz para cuidar. Ele não ia me deixar 3 dias para fazer. Eu tenho que me olhar por cima. Não pode. Ah, eu tenho coragem de fazer isso. Meu filho, não tem. Mas eu tenho certeza que ele não ia aguentar. Por causa tem muita coisa que eu tenho que fazer. Mas, irmãos, eu sei que o desafio para a gente é grande. Mas comece com um pouquinho. Comece orando meia hora. Mas ninguém começa. Comece orando. Mas, por exemplo, vai fazer 11 meses que eu não faço um jejum. Eu precisando fazer, eu não vou dizer, agora eu vou fazer jejum de 40 dias. Não posso. Vou morrer. Vou fazer um de 5, um de 3, um de 7, um de 10. Eu vou fazendo para depois fazer um grande. Se eu fizer um agora de 40, eu vou morrer. Agora, se os irmãos disserem, não, agora eu vou fazer que nem o pastor, que a pastora falou. Eu vou ficar 3 meses, você vai morrer, filho. Não consegue Não consegue não. Tem que ir de pouquinho. É a mesma coisa que você está em jejum, e quando terminar o jejum, você comer um prato de mocotó. Um prato de mocotó vai arrebentar. Vai arrebentar você não consegue. Mas esse pastor consegue por quê? Porque ele já vinha, a vida dele é em jejum e oração. A vida dele é de passar 3 horas em oração. Mas a gente nunca vai conseguir ficar se a gente não começar. Tem uns irmãos aí que dizem que quer ficar 10 dias de jejum comigo e não ficar. Aí não foi tu não. Não, eu sei isso. Fica à vontade. Eu estou só te observando. Não, você não gostaram do tema? Eu sei disso, não Acho que é muito. Está aprendendo, né? Ah, me diz assim, olha Só só, gosta de se escutar, né? eu achei interessante essa passagem aqui. E alguns dos poetas de vocês, Paulo né, disseram, nós, entre aspas, a hora que ele coloca entre aspas, nós também somos filhos dele. Todo mundo é filho de Deus? Não. Eu sei que eu sou. Ah, a senhora é, né? Mas todo mundo não é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo foi Deus que criou. Mas filho de Deus só é aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Porque nós somos filhos por adoção, através de Jesus Cristo. Então, assim, a gente tem o hábito, né? A nossa cultura é de dizer que todos nós somos filhos de Deus. Não. Se todos nós fôssemos filhos de Deus, ninguém ia para o inferno, porque Deus não ia deixar os seus filhos ir para o inferno. Só é filho de Deus aqueles que escolhem Deus como Pai. Ele nos deu esse direito de escolhermos Ele ou não. Tem que dar espírito, né? É. Aí Paulo desce na marreta, né? Aí não. Eu vou fazer uma pergunta. Amém. Só não é sobre a Bíblia ainda, porque eu não sei muito, né? Sobre a Bíblia. Vamos fazer uma pergunta assim. O que significa quarta-feira de cinco? Enganação. Quarta-feira de cinco. Enganação. É hoje, né? Enganação. Por que enganação? Porque as pessoas conscientemente aprontam na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Aí, mas não tem nada não. Na quarta-feira eu vou conversar com o padre. E ele vai rezar por mim, eu vou ficar. E passar uma cinzazinha na minha tela. Poxa, peraí. E todos os pecados estão perdoados. Pecado tem que ser na vida do ser humano um acidente. Um acidente. O que é um acidente? Aquele negócio que eu não queria fazer e acabei fazendo, meu Deus. Eu não queria pecar. Eu não queria, desculpa, eu não queria mentir, mas acabei mentindo. Isso é pecado. Mas quando eu digo pecado não, já é sábado, eu caí no carnaval, na quarta-feira, eu acerto e me compadre. Ah, tenha paciência. Tem muitos que nem culpado vai. A maioria hoje não vão. Também faz diferença. Se for, não for. Porque o padre não tem o poder de perdoar pecado de ninguém, gente. Ninguém.
nem padre, nem pastor, ninguém. Você pode pedir perdão para uma pessoa que você magoou, pode aquela pessoa, Deus nos deu o poder de perdoar. Mas para perdoar os nossos pecados, tem que ser Deus. São Deus. Ô, irmão Luiz, se eu desse uma tapa do Senhor, olha, irmão Luiz, eu vou dar uma tapa do Senhor, mas eu vou te pedir perdão, você vai me perdoar, e eu tenho certeza que o Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa, né? Mas no caso desse não dava para perdoar, você estava dizendo que não dava. Agora, se fosse uma casa que acontecesse, eu podia ter perdoado. Não, mas... Não, pode não, irmã. Mas se ele fosse pedir perdão, o padre, em vez de pedir assim, olha, o padre perdoasse, tá? Irmão, uma coisa, o que eu estou querendo dizer com isso é, uma coisa é você pecar como um acidente. Ele não pede perdão ao padre. Eles têm os prazeres de ir lá e confessar os pecados que eles estão dando pro padre. É coisa que o padre diz, reza tanto Ave Maria, reza tanto Pai Nosso, reza tanto não sei o quê, que você está perdoado. Mas os padres mandam eles orarem, mas pedir perdão a Deus, né? Eles orarem, Irmão, não sei quantas Ave Maria. uma coisa é eu pecar por acidente. Eu não queria trair minha esposa, acabei de trair. E eu me arrepender daquilo. Outra coisa é eu ir fazer consciente, ter o prazer de fazer, gostar de fazer, Para uma pessoa, e depois me tudo que a pegar. pessoa fez. Sim, vamos lá, né? O 29 diz assim, o 28 ele diz, né, que eles falam, né, que eles dizem que todos são filhos de Deus. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra feita pela arte e habilidade das pessoas. E o que Paulo queria dizer com isso? As pessoas fazem a imagem de ídolo, né? Tem a imagem do Buda, tem a imagem de Maomé, tem a imagem de não sei de quem. Agora, vocês já viram alguma imagem de Deus? Não, né? Certo, eu falo de imagem de Deus. Nem de Jesus é aquela imagem. Ninguém nunca Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que aparece aquela imagem de Jesus assim, aquele Jesus de olhos azuis, cabelo bom? É um Jesus galã, né? Você não é um Jesus galã? Meu irmão, Jesus não tem nada a ver com aquela aparência. Jesus, pela imagem de um judeu, Jesus tinha no máximo 1,75 m, era moreno, queimado, e de cabelo extremamente certo? De um cabelo extremamente cacheado. O que é que a igreja apresenta? Um Jesus louro, olhos azuis e um cabelo extremamente liso. Ok? Agora, por que foi isso? Houve uma pressão nos anos de 1430 na Europa ao Papa. Esqueci o nome dele agora. Eu sei que ele terminava com 14. Não lembro. 1430, entre 1430 e 1450. A liderança da Igreja Católica na Europa diz: a gente quer adorar a Jesus de forma física, de forma visível. Aí o Papa colocou a mão assim, ficou pensando: e agora? Como é que a gente vai fazer uma imagem de alguém que a gente nunca viu? Como assim? Eu já sei. Como são os europeus? Olha a imagem de um alemão. Olha a imagem de um italiano. Olha a imagem de um francês. A sua maioria azul, pele clara, lábios finos, cabelo loiro. Não é? Aí qual foi a imagem de Jesus que o Papa teve? Vamos fazer a imagem de um Jesus europeu. Aí se criou aquela imagem que a gente conheceu. Você entendeu? Entendeu, meu pai? Entendeu, Matheus? A imagem do camarada europeu. O Papa não tem como criar uma imagem de Jesus que ele nunca viu. Conversando com a liderança da Igreja Católica, a gente precisa criar uma imagem para agradar os europeus, um Jesus europeu, cabelo galego, olhos azuis, lábios finos, pele branca,
Porque às vezes mais ou menos eu tinha 1,80 m. Aí com aquela imagem ele disse, pronto, vocês não querem adorar ao Jesus de forma visual? Olha aqui a imagem. Foi assim que aconteceu. Ok? Pergunta. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Que ignorância? A ignorância de adorar ídolo, de ouro, que eles diziam que parecia com Deus. Mas agora, Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Perceba? Paulo disse que Deus não levava em conta o tempo da ignorância. Ou seja, Paulo está dizendo simplesmente o seguinte: enquanto nós não conhecemos o Evangelho, a verdade, enquanto a gente não conhece, aquilo que a gente pratica, Deus, vamos dizer assim, Deus eleva. Mas a partir do momento que a gente conhece e de forma consciente, a gente peca contra aquilo que Deus. Pois a Bíblia diz que eu não devo. Por exemplo, cobiçar, poxa, eu não devo cobiçar. E eu acabo conscientemente cobiçando. Aí, se eu não me arrependo com sinceridade, Deus vai levar em conta o meu pecado. Porque eu sei que a Bíblia ensina que não é para cobiçar, e eu acabo cobiçando. Então, quer dizer que um camarada que pecou aí extraviadamente porque ele não entendia, Deus vai passar a mão? Não. Ele não leva aquele tempo de ignorância, né? Mas a partir do momento que ele conhece e continua pecando, aí ele cai. Se você faz um erro e não sabe que aquilo é errado, Deus não vai levar em conta. A partir do momento que eu sei que não se deve fazer e faço, Deus vai levar em conta. Mas aquele pessoal antes de Cristo não sabia, estava fazendo aquilo. Não tinha lei? Eles sabiam. Mas enquanto eles não sabiam, Deus levava em conta o tempo da ignorância. Quer dizer, eles sabiam ou não sabiam? Estavam pecando. Eles não sabiam com a clareza que aquele povo de Atenas estava sabendo. Eles não sabiam com o elemento de hoje, né? Que é Jesus. Eles pecavam, mas não tinham noção que nós temos hoje. Deixa eu dar uma direção para vocês, entendem? Nós hoje temos acesso ao conhecimento 5.000 vezes mais do que o imperador romano. Você tem noção que é isso? Nós temos acesso ao conhecimento 5.000 vezes mais do que o imperador romano tinha em todo o seu poder. Por quê? Porque se quisermos saber de qualquer coisa, qualquer informação, a gente tem acesso. Tem ou não tem? Tem. Mas a gente não busca o conhecimento, ou porque a gente não quer, ou porque a gente diz que não quer, por um motivo. Então, quando Deus olhar para mim e ver que eu conheço a Bíblia, mas eu pequei porque eu gosto de pecar, porque esse negócio bom é pecar, eu gosto. Aí ele vai me cobrar muito mais do que um índio que está lá em Amazonas, em Manaus, lá no oco do Brasil, e não tem acesso a nada. Mas Deus não leva em conta agora o tempo da ignorância. A partir do momento que eu aceitei, tem sim. Sim. Mesmo que eu peque de forma inconsciente, ele não leva em conta. A partir do momento que eu sei que é errado. Por exemplo, muitos motoristas vamos supor que os motoristas não saibam que estacionar em determinado lugar, a placa está lá dizendo, olha, não pode estacionar. Mas eu acabo estacionando, eu não sei que ali é errado, eu estou vendo uma placa, não? Eu não sei, estaciono lá. O guarda vem, me vê ali, e fala, senhor, vai vir estacionar aqui. Eita, rapaz, não sabia, não sou daqui. Mas a canetada já tem. Da próxima vez que for estacionar, o Detran disse que é assim. Você não sabe, olha aí, a partir do momento que você sabe, Não, quando ele multa, antes de ele multar, ele dá uma pitada para ver se o dono do carro chega e tira o carro.
Se ele não tirar, aí ele continua no carro. Deixa lá. É a mesma coisa. O guarda não leva em conta, dá o primeiro apito. Não obedeceu, multa. Mas aí se a pessoa não tiver uso todo tempo, Aí vai levar multa, né? não tem como guardar saber que ele sabe. Mas parou em lugar proibido, o motorista tem que estar no volante. Aí se ele não sabia ou não, problema dele. Vocês entenderam, irmãos? Alguma pergunta? Aquele pessoal do Antigo Testamento que não entenderam, tem alguma. A consequência é inferior a mim. Vai ser cobrado do mesmo de todos. Exatamente. Mas não está isento da punição. Então Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas pessoas, Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e mais outras pessoas. Eu conheço uma pessoa que disse que não quer ouvir. Não quer ouvir porque ele disse que quer ficar no tempo daquela hora. Não quer ouvir, né? Olha, não me fale não, que eu não sei de nada, que eu não quero saber, porque disseram que Deus não leva em conta o que está dizendo. Não, você não sabe disso, né? Já deixou de ser ignorante. Meus irmãos, esse texto aí me faz nos alertar, meus amados. Vamos nos acordar nas nossas orações, vamos pedir a Deus para Ele salvar pessoas. Eu fico tão incomodado quando eu vejo esses textos. E Paulo, na primeira pregação, as pessoas convertidas. A gente já ultrapassou aqui a marca de 100 cultos. As pessoas precisam disso. Mas naquela época de Paulo era mais fácil ganhar as pessoas. Era porque, além de Paulo ter sido escolhido pelo Espírito Santo, ele estava pregando o Evangelho naquela época, o que tinha acontecido naquela época. Aí o pessoal tem uma facilidade de crer hoje, o pessoal não O quer senhor nem foi saber. escolhido pelo Espírito Santo? Acredito que sim. Eu também. Sim, mas quando eu não sou de Paulo, Ah, e eu sou. Paulo passou aqui, quantos anos passou? Paulo? Não, Depois que ele se converteu? Foi 14 anos, foi? foi. Paulo passou 14 anos estudando a Bíblia. Aí dá o segredo, né? E buscando isso aí, eu Olha, irmão, mas o segredo, a questão não está no Deus do passado, o Deus de hoje, não. A questão está na gente, cadê conosco? Se a gente está disposto a jejuar, a orar, a passar 3 dias na casa do povo. não vai por onde? A questão, olha, irmãos, quando eu vivia na itinerância, dependendo do evento que eu fosse pegar, nesse período do carnaval agora, eu jejuava, eu orava. Tinha dias de eu chegar na igreja, e quando eu chegava na porta, uma pessoa se endemoniava ali, o outro caía ali, o outro desmaiava lá. Eu vi. Longe, mas muito longe do pau da vida. Mas só eu ficar em período meditando na Bíblia, orando, jejuando, pisava na igreja. Quantas vezes, pastor, missionário, deixa sair do altar, vim orar por essa irmã, porque ela está com problema gastrite, ora aqui. Eu orava e disse, irmão, pode fazer exame, deixar ela estar curada. E depois me ligava, olha, estava curada mesmo, a irmã fulano, naquele dia que chorou, ela foi curada. Agora, a culpa está em Deus? Não, é eu que não jejuo do mesmo jeito, que não oro do mesmo jeito, que não medito do mesmo jeito. Irmão, a internet é bom, mas, de certa forma, é ruim. Por quê? Porque eu faço isso aqui, é muito mais fácil eu preparar isso aqui. Antigamente não. Pegava a Bíblia, botava num espaço e ia pesquisar. Anotar, digitar. quando terminasse de fazer o sermão desse aí, tem estudado a Bíblia Tudo toda. é decorado. Entendeu, mano? Então, a coisa ficou muito fácil, ficou. Mas a gente ficou relaxando. Eu oro bem menos para preparar uma mensagem do que eu. Muito menos. Por quê? Facilidade. Facilidade. Entendeu? E alguém está disposto a voltar ao passado? Eu vi uma Quem está reportagem, disposto a voltar ao passado? eu vi uma reportagem, eu Fazer fiquei, como Paulo? eu fiquei Mas o passado tem Paulo, porque o meu passado não dá para voltar. Não é o passado da igreja. Ah, sim. Então, irmãos, eu vi uma reportagem que depois do controle remoto, a humanidade teve facilidade de engordar 60 gramas por mês. Depois de quê? Do controle, não, isso é uma pesquisa.
Depois de controle. Até o movimento se levantar. A gente Na acha que TV. 60 gramas por mês. Bota isso no ano. 60 gramas por mês. Só esse O leva homem para tem que ligar. ter Só levantar para ir ligar e foi atrás. É, só levantar para ir ligar, a gente emagrece 60 quilos por mês. Caramba! Aí agora, lá em casa tem uma TV de 50 polegadas pendurada na parede. E eu deitado aqui na cama, liga a TV. Quer dizer, ligava, né? Tá com muito tempo ali. E para ligar, muitas vezes a gente nem desliga no controle. O programa era para ligar sozinho. Entendeu? Agora pergunta, irmão. Zé, Pedro, vamos jogar o controle fora, que a gente vai usar, mano. Tem de bom, mas estão fazendo. A TV não muda o trem. Como é que fica? Entendeu? A gente ficou preguiçoso, rapaz. Muito preguiçoso. Eu conheço sempre isso. Bota o arroz na panela, a panela faz sozinha. Isso é essa semana pra mim. Bota o arroz lá e a panela faz sozinho o arroz. Rapaz. Todo mundo já compra pronto, né, irmão? Cozido. Aí, Esquenta. e mesmo assim, desses aqui, eu coloco. Eu tenho que decorar fácil que eu gosto. Leve para ajudar. Meu Deus. Vamos lá. Respondam aí. Conforme o costume de Paulo, quantos sábados ele estava na sinagoga discutindo com os judeus? 3. Em qual cidade Paulo começou sua pregação em Atos? Qual era a base das explicações de Paulo ao anunciar Cristo? O que Paulo afirmava sem ser necessário que o Cristo fizesse? Ué? O que Paulo afirmava ser necessário que o Cristo fizesse? Não entendi, Pedro. O que Paulo afirmava ser necessário que o Cristo fizesse? Não tem mais signal aí? Isso, irmão. Quem ficou com inveja ao ver a multidão seguindo Paulo? Quem foi? Paulo, né? Os judeus. Os judeus. Quem foi acusado de hospedar Paulo e Silas em Tessalônica? Para qual cidade Paulo e Silas foram enviados à noite para proteção? O que diferencia os judeus de Bereia? Examinavam diariamente as escrituras. Muito bem. Em qual lugar Paulo disputou em Atenas? Mas, eu não ouvi não. Aeropago. Ele respondeu. Qual foi a reação ao ouvirem sobre a ressurreição dos mortos em Atenas? Não, o que eles fizeram quando ouviram que havia ressurreição? Vai ouvir novamente. Muito bem. Lá para Não vai ser de TV aí? Eles amaram, né? Paulo. Ah, tá. Roubaram Paulo. Rapaz, bota muito questionário, né? Não, porque essa é a música. Ah, porque eu vou. Irmãos, uma pergunta. O que é que vocês acham da gente retornar para a quinta-feira do jejum? Olha, só que irmão. Agora, eu queria que se vocês quisessem que voltasse, Eu, sinceramente, eu não voltaria não, porque ninguém de mesmo. Acaba de João. Só a Josefa, eu. Esse também. aliás, eu também. Eu só fiquei Tá limão? Sim. Na quinta-feira? Diminuiu até, não sei quando terminaram mais naquele tempo. Ainda diminuiu um dia a mais, que ninguém está diminuindo mais, amigo. Não, é exatamente o que eu estou colocando. Mas se o jejum é Vamos retornar? Vamos retornar? Eu gostei muito, porque... Aí depois aí eu falei que eu vou parar. Vamos retornar? Quer que retorne? Quer que retorne, irmão Filho? Quer que retorne, irmão Fátima? Quem, irmão? Vai jejuar com vocês, César. Jejuar. Ah, José, quer que retorne? Melhor também. Você não vai ganhar, não vai. Né?
se retornar é bom, né? Eu só não vou assim me comprometer. Mas sempre que possível. Posso entrar, né? Mas me comprometer, não vou dizer que vou fazer. Mas não quer se comprometer para não. Dizer que vai fazer e não fazer. Mas mesmo que não faça, participar do curso online, dá para a senhora? Às vezes. E aí, Romero? É bom que apesar que eu, desse tempo todo que vocês jejuaram, eu não jejuei, só jejuei um dia. Mas é bom que falta eu e eu fico esperto para fazer tudo. Vamos voltar amanhã ou é melhor perguntar aos irmãos no domingo? Não, rapaz, os irmãos do domingo está aqui, os que realmente. Pergunta proposital, então você quer também que retorne. Quem eu? Sim. Vamos lá. Vamos retornar? Não. Amém? Amém. Não é que eu queria, mas foi parado. Eu não fiquei calado, né? Porque eu não jejuei nenhuma, só jejuei uma vez durante esse período. Então amanhã a gente retorna. Amanhã eu vou postar lá no grupo. Só esperando que não esqueça, amanhã também. Não esquece não. Esse é o horário do grupo. Mas amanhã assim é um dia, meio-dia, como é? Não, se quiser um dia, faz. Se quiser meio dia, faz. Se quiser três dias, faz. Agora, no mínimo meio-dia. No mínimo, só almoça. Só vai almoçar amanhã depois da live. Depois da live. Aí quem quiser estender, vai até a noite, vai até outro dia. E antes. Eu já disse aqui meu marido, irmã Fátima. Eu não quero nem saber. A partir de segunda-feira é a minha segunda-feira. Eu vou me trancar no quarto, não quero saber de ninguém. Só saio no outro dia. Mas é só um dia. Se ele quiser comer, vai na geladeira, pega gelado. Rapaz, eu tenho que acompanhar o seu ritmo, senão eu fico para trás. Vai tudo. Aí querendo ou não, né? Eu vou ter que ir para a cozinha preparar miolo. Eu deixo preparado, meu amor. Aí tudo. Não, mas ela não vai comer, vai ficar trancada um dia para Deus, você acha que eu vou pedir para ela? De jeito nenhum. Estou dentro. Irmão, só assim que a gente pensa. Você sabia, eu vou abrir o coração aqui para vocês. Você sabia que às vezes eu tenho receio da gente meter a cara nessa construção e em uma determinada altura do campeonato eu ficar sozinho? Sozinho não, meu filho. Não. Vai devagar, eu estou falando de uma forma. Eu sou filho de Deus. Calma. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu sei que os irmãos, que Deus vai envolver os irmãos para estar junto conosco. Não, mas eu estou dizendo assim. Por exemplo, o que você puder fazer, você vai fazer? O que eu puder fazer, eu vou fazer. Vamos estar juntos ou não? Dizia o pastor Zé que é difícil a gente fazer o que a gente não pode e o que a gente não sabe. Aí o que a gente pode e o que a gente sabe, é fácil fazer. Ok? Só o difícil é fazer o que não sabe. Eu não prometo nada porque eu não sei fazer nada. Sabe, moleque? Não, mas Tu sabe. você só vai se fazer o que você pode e você Vai sabe. saber cozinhar com os pedreiros, vai saber depois limpar, vai saber depois. Alguém sabe alguma coisa. Porque a gente sozinho não consegue fazer, mas se a gente der a mão, a gente consegue. Amém? Consegue, irmãos. A gente olha e vê o tamanho do desafio grande, né? Mas você não pode esquecer que o nosso Deus é maior do que qualquer desafio. A gente, como a irmã Josefa disse, que R$1 não dava para nada. Se a gente olhar com a perspectiva humana, realmente não dá para nada. Mas quando a gente olha com os olhos da fé, a gente sabe que aquele R$1 Deus pode transformar em 1000. Então assim, que a gente não fique acanhado de dizer assim, eu só tenho essas pratinhas. Mas se for justamente aquelas pratinhas que tem para completar um saco de cimento, olha aí, sem elas não compraria saco de cimento. Vou botar 50 centavos no meu. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então é necessário. Vocês lembram que os carros antigos tinham um relógio assim no teto? Lembram não, né? O antigo Del Rey tinha. Meu rei, Bermuda Del Rey. Lembra? Construíram uma. Não é meu tempo. Sim. O Del Rey veio até 92. Um relógio de teto o carro tinha. Lá no teto não, eu lembro que o relógio dava no painel. Não, no teto, não era Não bom. lembro não. É da luz. Perto da luz, tinha. Sabe por que a Ford tirou aquele relógio de teto? Porque ela ia economizar
Acredito. 10, quanto dinheiro de hoje? 10 reais por carro. Olha só. 10 reais por carro. Sabe quanto Del Rey ela fez no Brasil? 11 milhões de veículos. Vezes 10 reais. Vezes 10 reais. Tá ligado? 110 milhões. Mas ela tirou para economizar 10 reais por carro. Tá vendo? Você está entendendo? A importância do povo que vira muito. Ainda bem que o polícia lembra toda a relógio que senão ia passar muito de hoje. Vamos orar? Sexta-feira estaremos aqui. Você está muito calado, meu irmão. Não, que ela pegou pergunta. Não dá um jeito nada. Tem que botar a língua para trabalhar. A boca fechada. Pai, muito obrigado pelo que aprendemos em Atos capítulo 17. Pai, muito obrigado pelos teus filhos que investiram o seu tempo para aprender a tua palavra. Pai, que nós possamos ter aprendido, que nós possamos ter guardado, que sirva-nos para nós como reserva, para nós buscarmos cada vez mais ser cheio do teu conhecimento. Nos ajuda no jejum de amanhã que nós vamos recomeçar. Traz uma bênção especial para minha mãe, para minha esposa, para o Rian, para a Vitória, para o irmão Nilson, para a irmã Vitória, para a irmã Josefa, para o irmão Luiz, para a irmã Fátima, para o João, para o irmão Cícero. Pai, dá um beijo especial para esse povo. Pai, descansa o teu povo para vir para a tua casa. Que possamos viver a tua palavra. Tanto no viver, como no se mover, como no existir. E vamos chegar a ser o nome de Jesus. Amém. Em nome de Deus, graças a Deus, a consolação do Espírito Santo, continue conosco, hoje e sempre. Amém. Ah, sim, Senhor, tanto Paz. Pai, Senhor. Vamos disfarçar. Eu não sei. Como é que jejum essa pessoa ligou para